Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33, que Jesus fala o seguinte: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E Emmanuel vem comentar esse versículo na lição 20 do livro Pão Nosso, a Marcha. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência do mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao ciclo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigo, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação da altura aumenta a sensação da queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. A marcha aqui para Emmanuel hoje, ele faz questão de estabelecer uma diferença bem grande, né? Tem gente que acha que a marcha aqui da terra é você conquistar poder ou conquistar patrimônio, recurso financeiro. E ele só chama atenção para um detalhe. A gente precisa de pessoas na Terra que saibam administrar os recursos financeiros? Precisa. Embora Jesus tenha afirmado que é mais fácil camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus por conta dos excessos que a riqueza estimula o homem. E a gente precisa de pessoas também utilizando da autoridade de maneira responsável e dirigindo a coletividade? Precisa também. Mas ele vem chamar a atenção para a gente de que nesse particular as ameaças são atrozes, as pessoas têm a marcha cheia de perigos, de responsabilidades complexas. E são responsabilidades grandes. A certa oportunidade a gente teve como interpretar uma lição que está no livro Jesus no Lar, em que se falava da autoridade, né? E falava de uma pessoa que ele foi acompanhar um rei durante um dia e começou a ver como é que era a rotina daquele rei. E ele falando que aquele rei dificilmente tinha tempo para os filhos, tinha tempo para a esposa, já começava sendo bajulado por um monte de gente, tinha um monte de gente fazendo pedidos e discordando, porque você nunca consegue agradar todo mundo. Ele era obrigado a participar de vários coquetéis que, sem ele perceber, foram acabando com a saúde dele. Ele estava o tempo todo sendo visto pelos grandes comerciantes, querendo arrumar algum favorecimento para eles, pela Receita Federal, enfim, uma situação, né, bem complicada para poder exemplificar o que ele vem dizendo aqui para a gente, a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas. Então as pessoas normalmente confundem essa marcha com a marcha material. E Emmanuel vem chamar a atenção para a gente de que nós somos espíritos e o que a gente tem feito pela evolução do espírito. O que a gente consegue ter observado de modificação interior na gente. Esse tipo de trabalho é o tipo de trabalho que vale a pena, porque é o trabalho para a vida eterna. E a gente começar agora a se dedicar ao pequeno, aquela coisa pequenininha, mas marcha, passo a passo, dia a dia, né? A gente vai conseguir, em breve tempo, alcançar aí algum progresso e daqui a pouco vai até se assustar com o progresso que já alcançou quando parar para olhar para trás. Porque o Emmanuel tem uma frase em uma dessas lições dele que ele fala, né, que
um dia voltado para a luz vale mais do que 1 milhão de dias que a gente tem voltado só para a parte material, para esse desenvolvimento material. É claro que a matéria, a autoridade, elas vão levando a gente, aos poucos, a reconhecer a necessidade da nossa reforma íntima, da nossa reforma interior. Porque são tantas vezes na experiência da carne que a gente entra por esses caminhos e sofre muito pelas escolhas mal feitas e pelas prisões sem grade que a gente cria para a gente através dos vícios, e através da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que com o tempo a gente acaba sendo, pela lei de causa e efeito, da maneira mais difícil, né, mais dolorosa até, a gente acaba sendo obrigado a buscar o caminho correto. Mas a gente acredita que nós aqui já estamos no nível de poder, sim, administrar as coisas. A gente precisa do lado material? Precisa. Aqui nesse mundo a gente precisa do dinheiro, do suor do trabalho. A gente precisa disso. Mas e o lado espiritual? Será que a gente já está começando a se dedicar a esse lado espiritual? E quando a gente fala lado espiritual, a gente vem falar principalmente capacidade de perdoar, capacidade de ter indulgência com as imperfeições dos outros, capacidade de ter benevolência com todos, sem preconceito, com qualquer pessoa que seja, e essa capacidade também de acabar com a nossa preguiça e de colocar a nossa energia em movimento para duas coisas: para o aprimoramento cada vez mais nosso, intelectual, moral, e em seguida para que essa luz também seja colocada à disposição das pessoas que estão aqui convivendo com a gente. Porque a luz, o candeeiro já dizia aí no Evangelho mesmo, né? Ele não pode ser colocado num lugar escondido, ele tem que ser colocado num lugar para poder estar beneficiando, ajudando todas as pessoas. Isso é você buscar a sua luz interior. Então, quando você começa a fazer isso com constância, dia após dia, e é muito interessante, né, que às vezes a gente tem aqueles momentos de queda, e chega um amigo nosso, um grande amigo que eu lembrei aqui agora dele, ele fala assim: não, que bom, né, que agora a gente está errando menos, a gente errava muito mais, e que bom que agora quando a gente erra, a voz da consciência já aparece para a gente, chamando a gente para corrigenda, e isso faz parte de um processo. Então a gente não tem que ficar preso o tempo todo à queda que a gente teve, a gente tem que começar a se concentrar na maneira como a gente vai se levantar e continuar o nosso processo de busca pelo progresso. Então ele fala aqui para a gente, né, no final, é imprescindível esclarecer a característica dessa jornada, né? Ele fala assim que ninguém se engane nas estações de falso repouso, o que importa é trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Aí tem gente que vai falar assim: pô, mas atender ao Cristo, parece que eu estou colocando a figura do Cristo como uma autoridade que eu estou subordinado e que eu tenho que... Gente, mas não é isso, não é exatamente isso, porque quem conhece a figura de Jesus, Jesus respeita o livre-arbítrio da pessoa totalmente. Aliás, Jesus até deixa com que você esgote todas as formas de sofrimento possível que você quiser. Ele só está dizendo assim: a hora que você estiver aflito, estiver enjoado dessa situação toda, né, buscar a ele, que ele buscar-me quando aqueles que estão aflitos, que eu vos aliviarei. E é isso que acontece. E aliviará como? Mostrando o caminho que você tem que aprender a tomar sozinho. Não adianta o tempo todo ficar terceirizando, ficar pedindo ajuda daqui, pedindo ajuda. Não, eu que tenho que aprender a dar os passos seguros a partir de agora. Eu tenho que aprender com o processo de autocura, auto-perdão, auto-respeito e me cobrar, sim, que a cada dia eu seja um pouquinho melhor. Aquela frase do Chico: aos outros eu dou o direito de serem como eles quiserem, mas a mim não. A mim eu tenho que estar melhorando o tempo todo. Então, ele fala que tem muitas vezes certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina, às vezes eles se encontram apenas paralisados na contemplação de fogos fatos. Tá? E usando a autoridade, usando o recurso financeiro de maneira equivocada, não aproveitando absolutamente nada para o espírito. Mas a gente consegue sim, nos dias de hoje, usar tanto um como o outro e aprender com os dois, com ambos. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre,
E a gente está aqui agradecendo mais uma vez a Emmanuel pela oportunidade que a gente tem de reflexão dessas lições tão boas para a gente.